Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é terça-feira, dia 11 de junho de 2024. O Evangelho de Jesus Cristo que estamos meditando é escrito por Mateus, capítulo 10, versículo de 7 a 13. Jesus Cristo escolhe, prepara e envia. A missão do discípulo, ela se assemelha à missão do mestre. Lembram bem que nós conhecemos aquele famoso provérbio: o discípulo não é superior ao mestre, mas o próprio Jesus, nosso mestre, ele nos lembra que o discípulo realizará as mesmas obras que o mestre, que Jesus. Estar em comunhão com Jesus Cristo implica fazer o que Jesus fez, viver como Jesus viveu, sonhar como Jesus sonhou. Nós conhecemos bem esta música, né? Então, qual é a missão do discípulo? Curar os doentes, purificar os leprosos, expulsar os demônios. O próprio Jesus lembra bem: não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos. De graça recebeste, de graça deveis dar. A missão, ela está em caráter de urgência e superioridade a qualquer outra situação que envolva a vida do discípulo. Imaginemos o padre, a freira, mas todo cristão é discípulo, meus irmãos. Precisamos compreender assim: todo cristão, pelo batismo, nós nos tornamos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, viver a missão, viver o chamado, o envio, é para todos, não é para alguns. Não vamos confundir discípulo com apóstolo, né? Os discípulos são aqueles em números bem maiores, né? Lembram que Jesus chamou 72 e enviou 2 a 2. 73, 2 a 2, ou seja, vai mandando os discípulos, vai enviando, vai preparando. Os apóstolos são os 12 escolhidos entre o número imenso de discípulos, porque discípulo é todos. Interessante que não existe um manual próprio da vida do discípulo que ele deva cumprir, mas sim a cartilha do mestre. O próprio Jesus orienta bem: na casa, no lugar em que você chegar, verifica se ali tem alguém que é da paz. Se a pessoa for da paz, você deve então permanecer, saudar o lugar, e a paz vai repousar naquela família, naquele lugar. Se ali não tiver ninguém da paz, a paz retornará para o discípulo, né? Se a casa, está dito aqui na conclusão do Evangelho, for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Não devemos jogar pérolas aos porcos. Não devemos, então, desperdiçar a graça, mas lançar a paz, o amor, o perdão a todos e viver desta paz, viver desta dignidade de filhos de Deus. Não levar ouro, não levar, então, 2 túnicas. O discípulo precisa ser livre. Nós só vivemos a nossa fé
à semelhança daqueles primeiros que foram chamados, quando nós nos sentimos livres. Sem a liberdade, sem o amor, sem o propósito, é impossível ser discípulo. Então, o reino dos céus está próximo, é o primeiro anúncio. Proximidade no sentido de acessibilidade. Então, o discípulo é aquele que torna o reino de Deus acessível a todos, através da oração, das práticas de caridade, de piedade, através dos gestos de amor, de acolhida, de generosidade. Quantas pessoas, em apoio à ação da igreja, cumpre este propósito de tornar o reino de Deus acessível a todos? Quantas pessoas? Às vezes você não precisa sair de casa, nós sempre imaginamos o chamado e o envio com aquela imagem da missão adigente, a missão além das fronteiras da nossa paróquia, da nossa diocese. É verdade, esse é um jeito extraordinário da missão se cumprir. Mas quantas pessoas no anonimato, no silêncio da sua existência, apoiam através do dízimo, das coletas, das campanhas, aos lugares santos, ao óbolo de São Pedro, envio para o apoio da missão do Papa. Isso é ser discípulo. Isto é ser discípulo. Meus irmãos, e a igreja celebra hoje um grande apóstolo, São Barnabé. Ele, em comunhão com toda a igreja, celebramos hoje o apóstolo São Barnabé, cujo nome significa Filho da Consolação. Originário de Chipre, doou aos apóstolos o que ganhara com a venda dos seus campos. Olha o gesto bonito aqui. Então Barnabé vendeu uma propriedade e doou o valor integral, valor por inteiro, no apoio à missão dos apóstolos. Por isso também se tornou apóstolo. Homem virtuoso e cheio do Espírito Santo e de fé. Apresentou Paulo à igreja de Jerusalém, foi companheiro dele na primeira viagem missionária, além de participar do primeiro concílio de Jerusalém. Meus irmãos, roguemos a Deus que a palavra de hoje nos oriente, nos ensine a cada dia mais aprender, conviver com o discipulado, ser discípulo, ser cristão, tornar o reino de Deus próximo, acessível a todos, aos nossos moradores de rua, as crianças, órfãos, abandonados, os idosos na solidão da sua casa, da sua família e tantos outros. Que Deus te abençoe. Deus nos dê sempre a consciência do discipulado, de viver a nossa fé. Nos livre de todos os males e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.